Bem, agora faltando 11 minutos para as 8, 11 para as 8, o tempo permanece parcialmente encoberto aqui na cidade de Turvo, né? Nós estamos com uma temperatura que está subindo rapidamente. Estamos agora com 19 graus e 8 décimos, 84% é a umidade relativa do ar, com 1.007 hectopascais a pressão atmosférica. É o nosso Café com Notícias desta sexta-feira, então, edição 6.697, 9 de maio de 2025. E, coincidência ou não, né? Sempre quando a gente traz aqui o Dr. Roberto Salvaro, acompanhado também da sua equipe de médicos lá da clínica e também do Hospital São Sebastião, a gente sempre tem alguma coisa a ver com saúde. Então, por exemplo, amanhã é o Dia Mundial do Doente com Lúpus. Então, aí está, então, essa informação, né? Último dia a gente teve aqui, falamos aí a respeito também do Dia Mundial do espondilite. Espondilite. Exatamente, tinha vários detalhes aí, daí o doutor Roberto Salvaro nos explicou, né? Trazendo informações. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café. Bom dia, Moro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Migrantes. É um grande prazer estarmos juntos. E hoje, bom dia especial para a doutora Nadine Feltrin Ronsoni. Conforme prometido, vim aqui apresentá-la à nossa comunidade com grande alegria. Para nós é um privilégio nós termos a doutora Nadine aqui em Turvo. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui em parceria com a clínica do Dr. Salvaro, falar um pouquinho sobre a minha especialidade, como eu posso ajudar a população feminina, né, de Turvo. Muito bem, perfeito. Vamos apresentar então um pouquinho mais a doutora Nadine? Sim, vamos sim, Moro. Depois eu vou fazer um adendo a respeito do Dia Mundial do Lúpus. A doutora Nadine Ronsoni, ela vem de Criciúma para nos ajudar. Ela é médica ginecologista e ela complementou a formação dela fazendo uroginecologia. Depois ela vai detalhar o que ela pode ajudar as pessoas. Para nós é uma grande alegria tê-la conosco. Eu fiquei esperando por um bom tempo para que desse certo de ela começar a vir trabalhar conosco. Assim eu vou ficar bem boba, né, doutor? E ela vai ajudar muitas mulheres, eu tenho certeza. Mulheres que sofrem de incontinência de urina, infecções urinárias de repetição. Ela vai explicar um pouquinho melhor depois durante a entrevista. Sim. Muito bem-vinda, doutora. Para mim é uma grande alegria. A doutora passou comigo na Unesc. E para mim hoje tê-la aqui nos ajudando, servindo a nossa região, é um motivo de muita alegria, como já falei. Falando um pouquinho só, Moro, sobre o lúpus, né? Para alertar as pessoas, né? O lúpus é uma doença que acomete especialmente mulheres jovens, tá? Pode acometer homens, mas é muito raro, né? É mais comum acometer mulheres jovens. Ela pode dar lesões de pele, especialmente na face, que formam como se fosse uma borboleta, né? Com o nariz e com a vermelhidão dos dois lados da face, parece uma borboleta, mas ela acomete vários órgãos do corpo. A pele pode acometer os rins, pode acometer o sistema articular. Às vezes a pessoa começa a perder a função dos rins, vai encontrar a causa, é lúpus. Então, é uma doença assim que a gente chama de doença sistêmica, né? Que ela pode afetar vários órgãos do corpo, né? E tem que ficar atento para começar o tratamento. Felizmente a ciência evoluiu muito e hoje a gente pode oferecer vários tratamentos que dão qualidade de vida e dignidade para a pessoa com lúpus, né? Muito bem, perfeito. Mas o que chama atenção muitas vezes é a questão da borboleta na face, né? O nariz forma o corpo e dos dois lados do rosto fica vermelho, assim, com algumas lesões de pele que a gente chama asa de borboleta, né? Isso é o principal fator que chama atenção, mas tem outros fatores, obviamente, né? Complementando o Dr. Salvaro, por que é tão importante também a mulher ter um ginecologista? Porque muitas vezes ela começa a notar essas lesões na face, mas acredita que é normal, né? Então, o ginecologista vai lá ver a paciente como um todo, né? Ver se tem lesão na face, lesão em outros locais do corpo. E aí, sim, encaminha para o especialista, né? Que cuida dessa parte. Então, é bem importante esse acompanhamento. Muito bom. É isso aí, Moro. Então, eu vim apenas apresentar a doutora. Para mim é sempre um prazer estar aqui contigo, Moro. Agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes também e desejo a todos um ótimo final de semana e a vocês uma ótima entrevista. Perfeito, muito obrigado. Só uma curiosidade. Você é Feltrin, né? Feltrin. E aqui a gente tem bastante Feltrin, né? Tem bastante, né? Até quando as primeiras vezes que eu fui atender na clínica, as pacientes viam o meu sobrenome no jaleco e falavam:
mas você é da onde? Eu falava de Siderópolis, Cristina, mas tem bastante Feltrin Ronsoni aqui em torno. É verdade. De repente até do Rodeio da Areia, né? Porque o Pois Feltrin... também tem bastante. Tem bastante, então, É com verdade. certeza. Ok, doutor Roberto. Então era isso por hoje? É isso por hoje. Tá certo. Um bom dia a todos, uma ótima entrevista. Muito bom. Segunda-feira também tem mais um Café com Saúde aqui com a doutora Vanessa, né? Isso. Cardiologista. Isso, está voltando a atender em Turvo, depois de 2 gestações, 2 bebês. Está voltando a atender conosco. Eu vou ver se consigo estar com ela aqui, vai ser um prazer. Então tá certo. Um ótimo final de semana. Valeu, muito obrigado, doutor, para o doutor também. Muito obrigado pela participação. Bem, faltam 5 minutos para as 8. Eu vou fazer o intervalo comercial. Depois, então, eu vou voltar com a doutora Nadine, porque a gente vai comentar, né? Vamos dissecar, então, este assunto de uroginecologia. A gente vai para o intervalo, então, e volta na sequência. 5 para as 8. Pontualmente, 8 horas. Estamos de volta, então, com o nosso Café com Notícias. Também já estamos ao vivo no nosso YouTube da Rádio Imigrantes. Com prazer e satisfação, então, está conosco aqui a doutora Nadine, né? Ronsoni, ela que é uroginecologista. Doutora Nadine, vamos definir, então, o que é uroginecologista, por favor. Muito bem, vamos lá. Então, acredito que para a gente conseguir falar todo mundo na mesma língua, né? Qual que é a diferença entre um ginecologista geral e uma uroginecologista? Muito bem. Ginecologia geral é o início, né? O pontapé inicial, onde a gente vai fazer rotina ginecológica, cuidar da saúde da mulher como um todo. A uroginecologia é uma subespecialidade da ginecologia geral, onde nós cuidamos de pacientes com alguns problemas específicos, sendo eles a incontinência urinária, ou seja, a perda de urina, né? A bexiga caída, como a maioria das pessoas conhecem, que seriam os prolapsos genitais, ou seja, a cistocele, a retocele, que o pessoal também já conhece por essas palavras, e também as infecções urinárias de repetição, ou seja, aquelas pacientes que têm infecções urinárias tanto agudas, né, primeiro episódio, ou também aquelas que ficam sempre com infecções urinárias. Muito bem, perfeito. Então, essa é a definição e também a diferença sobre um ginecologista e uma uroginecologista. Perfeito. A uroginecologia é a área que cuida do que nós chamamos de disfunções do assoalho pélvico, né? Ou seja, então, quando pensam em doutora Nadine, a gente sempre pensa em doença do assoalho pélvico, né? Incontinência urinária, todas as disfunções miccionais e também a bexiga caída. Muito bem. Então, mais ou menos para o nosso ouvinte agora ficar mais atento e também realmente saber. Então, o que trata a uroginecologista? Então, o que trata, né, novamente, são as infecções urinárias de repetição, a incontinência urinária, que é quando a mulher perde xixi, né? Pode ser ao rir, ao tossir, praticar alguma atividade física, ou também aquela paciente que tem que ir correndo para o banheiro, que não consegue segurar o xixi até o final do programa, por exemplo. E também aquelas pacientes que têm o que nós chamamos de bexiga caída, que é quando tem algum órgão ali do assoalho pélvico, ou seja, bexiga, intestino ou até mesmo útero, saindo ali pelo orifício da vagina. Muito bem. A doutora Nadine falou aqui a respeito da incontinência urinária, né? Perfeito. Muita gente imagina que é só os homens, né? Mas as mulheres também têm. Essa incontinência urinária, ela é normal? Aqui é importante a gente desmistificar isso, né? Muitas pacientes chegam ao consultório para fazer algum exame de rotina, né? E na minha consulta eu sempre pergunto, e você perde urina? E a gente se assusta com tanto sims que a gente recebe. Porque as pacientes acabam achando que perder xixi é normal, né? Porque a mãe teve, porque a vizinha teve. E é importante a gente falar que perder urina nunca é normal. Não é normal a gente perder urina quando é jovem, não é normal a gente perder urina quando está grávida, não é normal perder urina no puerpério, que é quando tem o nenezinho, e também não é normal perder urina após a menopausa. E cada etapa da vida da mulher, a gente tem tratamentos que podem melhorar em 100% essas perdas de urina. Então, não é normal, tem tratamento, a paciente não precisa conviver com esse desconforto. Muito bem, perfeito. Então, quando é que uma mulher tem que procurar uma uroginecologista?
Então, muito bem. Quando ela começa com essas perdas de urina, quanto mais cedo ela procurar a urogineco, seria mais interessante, né? Sobre a incontinência urinária, é importante a gente falar também que nem todas são iguais, tá? Nós temos 2 grandes grupos com tratamentos completamente diferentes. Porque quem não cuida disso, quem não trata esse tipo de problema, acaba colocando a incontinência urinária toda dentro do mesmo saco, né? Sim. E na verdade não é bem assim. Nós temos um tipo que é o mais comum, tá? Que se chama incontinência urinária aos esforços. Ou seja, a paciente que tosse, espirra, que pratica atividade física, até mesmo na relação sexual, ou hoje em dia que a gente tem bastante memes, né, assim, que dá gargalhada ali no Instagram, no Facebook, quando ela dá essa gargalhada e acaba perdendo urina também. Sim. E o tratamento dessas pacientes começa com um tratamento clínico, que seria a fisioterapia pélvica especializada, super importante, mas o tratamento principal, né, que nós chamamos de padrão ouro na medicina, é a cirurgia, tá? A colocação da telinha ali pertinho da bexiga. E existe o outro tipo de incontinência urinária, que nós chamamos de incontinência urinária de urgência. Ou seja, aquela paciente que está aqui escutando o programa, bate à vontade de urinar e ela não consegue esperar até chegar no banheiro. Ela acaba perdendo antes, ela tem uma urgência urinária. Ela não consegue ir no supermercado, não consegue fazer suas atividades diárias, porque essa frequência urinária é muito grande, Sim. né? E trocando, assim, de saco para mala, né? O tratamento é completamente diferente. A gente até pode iniciar com a fisioterapia pélvica, mas o tratamento dessa paciente com urgência é medicação oral. Certo. Então, independente do tipo da perda de urina, a gente tem tratamento específico. Muito bem. Então, isso seria uma das causas aí, de repente, da mulher procurar, então... Perfeito, incontinência urinária. Certo, perfeito. E outra grande queixa, né, das mulheres que procuram uroginecologista seriam os prolapsos genitais, que são mais comumente conhecidos como bexiga caída, tá? E essa bexiga caída pode ser, obviamente, a bexiga, né? Mas também pode ser intestino, pode ser o útero, pode ser só a vagina. E como que a paciente nota esse sintoma, né? É uma bolinha, um abaulamento que sai ali da região genital, ou seja, da vagina, Certo. que pode causar um desconforto dessa paciente, pode roçar essa bolinha na calcinha e também pode dar dor durante a relação. E essas pacientes chegam com bastante desconforto, bastante incômodo, e esse tratamento ele é principalmente cirúrgico, ou seja, colocar a bexiga no lugar. Certo. Tá? E uma coisa que é bem comum as pacientes perguntarem, doutora, se eu botar minha bexiga no lugar, vai melhorar a perda de urina? Não. Não? Porque são doenças diferentes. Claro que nós podemos associar os 2 tratamentos na mesma cirurgia, mas corrigir a bexiga caída é uma cirurgia e corrigir a incontinência urinária é outra cirurgia. Elas são bem diferentes. Muito bem. Então, doutora Nadine, a bola na vagina seria, então, a bexiga caída? É mais ou Seria a menos por aí? bexiga caída, A gente costuma falar bexiga caída porque é como as pacientes entendem, Certo. né? Mas o nome médico seria prolapso genital, que pode ser tanto a bexiga, o intestino ou o útero, ou até mesmo todos juntos, Perfeito. tá? Quando a gente tem todos juntos, nós chamamos de prolapso completo, que são todos esses órgãos se exteriorando pelo canal vaginal, e aí sim o tratamento ele é cirúrgico. Muito bom, tá certo. Agora, doutora Nadine, uma bactéria na urina é sempre infecção ou não? Perfeito, ótima pergunta. Porque nós temos a falsa impressão que a nossa urina não tem bactéria nenhuma. Ou seja, que a urina é estéril, Sim. né? E já fazem muitos anos, mais de 30 anos, que a gente sabe que a nossa urina não é estéril. Ela tem bactérias, né? Então, bactéria na urina não necessariamente significa infecção. Nós temos que separar esses 2 conceitos, tá? Um deles é infecção urinária, ou seja, essa bactéria causa sintomas. E quais sintomas seriam esses? Dor para fazer xixi, desconforto na região da bexiga, tá? Odor da urina muito ruim, aumento da frequência urinária. Essa paciente sim, tá? Só com esses sintomas, mais de 90% das pacientes têm infecção urinária. Então, essa paciente merece um tratamento. Agora, existe outro grupo de paciente que tem bactéria na urina e ela é
assintomática, que nós chamamos de bacteriúria assintomática. Ou seja, a bactéria está ali, presente, mas convivendo em equilíbrio dentro dessa bexiga. Sim. Não é porque ela está ali que é preciso tratar. E eu vejo muitas pacientes, infinitas pacientes, sendo tratadas da forma incorreta. Sendo pedido exame de urina de rotina, que não faz parte da rotina, vem a bactéria e dá antibiótico para essa paciente. Lá no futuro, ela usando cronicamente esses antibióticos, ela vai ter o que nós chamamos de resistência bacteriana. O que é isso? É quando aquele antibiótico não funciona mais. Não faz mais efeito. Exato. E quando ela tiver sintomas, mesmo aquele antibiótico ali, já foi. Ele não vai mais funcionar. Então, é muito importante, primeiro de tudo, nem todo médico sair pedindo exame de urina para todas as pacientes. E quando o médico olhar o exame de urina, ponderar, né? Essa paciente tem sintoma ou ela não tem sintoma nenhum? Porque quando um médico também vê uma bactéria na urina, às vezes se assusta, né? Quem não trata muito isso. Então, a gente tem que... Primeira coisa, a gente não trata exame, a gente trata a paciente, né? A paciente sendo assintomática, não tendo sintomas, ela não tem indicação de fazer antibiótico. Então, para as nossas ouvintes, né, que não têm sintomas nenhum, que estão usando antibiótico, principalmente a longo prazo, seria importante uma consulta para a gente ver se tem ou se não tem necessidade de usar essa medicação. Muito bem. Então, o exame seria feito através da própria exame de urina. Então, seria... Do próprio exame de urina, Exato, isso aí. Exato, perfeito. Muito bom, então, né? Perfeito. Seria essa, então, a determinação sobre essa bactéria na urina. Então, essa explicação, porque de repente, me apareceu uma bactéria na urina, já fica assustada, alerta, né? Mas não é bem assim. E isso o doutor Salvário nos ensina na faculdade. Ele fala assim, a gente não trata o exame, a gente trata a paciente, né? Se a paciente não tem sintomas, às vezes nem precisa ser pedido aquele exame, tá? Muito bem, perfeito. Tem um ouvinte aqui que gostaria de que a doutora Nadine falasse sobre flacidez da vagina. Perfeito. Poderia falar? Vamos lá, essa é bem a área da urogineco, né? Mudando um pouco de doença para uma parte mais funcional, né? A paciente, quando ela passa por um tempo de sobrepeso ou muitas gestações, muitos partos, né? A paciente que não consegue evacuar, fazer cocô todos os dias, ela passa por uma sobrecarga dos músculos do assoalho pélvico, os músculos que seguram esses órgãos lá em cima da pelve, e a vagina dela pode sofrer algum tipo de flacidez, tá? Essa flacidez, ela pode vir acompanhada também com um alargamento desse introito vaginal. E com isso, a paciente acaba tendo alguns problemas, né, para ter relação sexual. E o principal deles acaba não tendo mais prazer durante a relação sexual, porque a vagina está muito aberta, e também acaba entrando ar durante a relação sexual penetrativa e fazendo uns barulhinhos desconfortáveis para essa paciente durante a relação. Certo. Esse tipo de flacidez vaginal, de alargamento vaginal, ele tem um tratamento que é maravilhoso, tá? É um tratamento que é cirúrgico, só que a gente pega bem na parte exterior da vagina para fazer esse fechamento, né? Para corrigir esse alargamento. É uma cirurgia extremamente rápida, é uma cirurgia segura que leva em torno de meia hora. Dá para fazer de caráter ambulatorial, ou seja, não precisa de internação hospitalar, não precisa ficar baixada no hospital. A gente consegue fazer até dentro mesmo da clínica. E essa cirurgia tem uma recuperação muito boa. Entre 7 a 14 dias a paciente já consegue estar vivendo a sua vida normalmente. A única coisa que a gente pede para ela é a relação sexual deixar um pouquinho mais para frente até a gente liberar, tá? Aí tem que haver liberação. Então. Aí tem que ter liberação da médica. Tem que dar um tempinho. Perfeito. Muito bom. Uma pergunta aqui, doutora Nadine. Bom dia. As crianças que fazem xixi na cama, até grande, pode ser o quê? De repente um homem, perfeito. Né? A própria mulher também, né? A própria mulher também. Claro que quando a gente fala de ginecologia, uroginecologia, a gente sempre pensa em pacientes que não são mais crianças, tá? Só que quando a gente pensa em crianças até 5 anos, é comum fazer xixi na cama, tá? Até 5 anos, até 5.
Passou dos 5 anos, 6, 7, essa paciente ou esse paciente tem o que a gente chama de enurese noturna. É a mesma coisa do xixi na cama, só que vira um problema, tá? E esses pacientes precisam de um acompanhamento, seja da uroginecologista ou seja do pediatra. E muitas vezes essa enurese noturna acontece por algum até desvio psicológico. Então tem que ter associado também uma consulta com psicólogo. Muito bem, perfeito. Então aí já une, então, psicólogo, gineco, pediatra, né? Muito bem. Uma outra pergunta aqui, ó. Doutora Nadine, quando é necessário tratar a bactéria assintomática? Maravilha, pergunta maravilhosa. Para vocês terem noção, assim, de como a gente trata muito pouco a bactéria assintomática, tem alguns tratamentos que são para pacientes específicos, tá? Antigamente se pensava assim, poxa, a paciente é idosa, vamos tratar a bacteriúria assintomática. Mas não, a paciente idosa não precisa ser tratada. A gente geralmente trata bacteriúrias assintomáticas em pacientes que vão ser submetidos a alguma cirurgia urológica ou uroginecológica, que a gente vai sondar ali o canalzinho do xixi. E também nós tratamos sempre as gestantes, tá? A gestante com bacteriúria assintomática devem ser tratadas. Todos os outros casos, até pacientes imunossuprimidos, ou seja, que usam corticoide cronicamente, que tem alguma doença como lúpus, por exemplo, né, que usam alguns imunossupressores, até pacientes com rim único, todo mundo a gente tem que botar numa balança. Será que precisa ou será que não precisa? Então, uma consulta médica para esses pacientes é muito importante. Perfeito. Bom, eu acredito também que com essa pergunta aqui de ouvinte, fazendo xixi com ardência, deve procurar então também com certeza, xixi com ardência, eu falo até para os meus alunos. Quando o paciente chega no consultório dizendo que tem ardência para urinar, a segunda pergunta que a gente tem que fazer, tem corrimento associado? Se é uma paciente com ardência para urinar associado a corrimento, eu tenho que pensar em alguma doença vaginal. Ou candidíase, ou vaginose, tricomoníase, até alguma doença sexualmente transmissível. Sim. Agora, se a paciente chega no consultório com dor para urinar, sem nenhum outro sintoma associado, a gente está apto a tratar como infecção urinária, sem pedir exame nenhum, tá? Muito bem, perfeito. Então, nada melhor que procurar, então, especialista, com certeza, né? Ótimo. Doutora Nadine, dias de consultas aqui em Turvo, na clínica do Dr. Salvaro. Perfeito. Atualmente eu estou atendendo às sextas-feiras pela manhã, a cada 15 dias. Inclusive, estou com a agenda lá hoje. Vou sair daqui, já vou direto ali para a clínica, atender as minhas pacientes maravilhosas. E também, claro, pode entrar em contato com a clínica e qualquer urgência, posso vir até aqui para atender essas pacientes. Muito bem, perfeito. Então, as consultas todas às sextas-feiras. Sextas-feiras pela manhã. Pela manhã, perfeito. Isso aí. E hoje está fechadinho até o meio-dia. Até o meio-dia. Vamos direto. Muito bem. Ó, estão perguntando aqui a respeito de secreção branca. É normal? Secreções vaginais que não causam sintomas, a gente pode levar em consideração que é uma secreção vaginal fisiológica. Ou seja, é normal, toda mulher tem secreção vaginal. Agora, se essa secreção é branca, com aspecto de leite talhado, que é bem característico, a gente pode estar pensando numa candidíase, que é uma infecção fúngica. Sim. Então, essa paciente tem que ver se tem prurido, coceira associado, ela merece ter um tratamento específico vaginal. Perfeito. Foi um prazer recebê-la aqui, também conhecê-la, né? É lógico que a doutora vai retornar aqui para a gente tomar mais um cafezinho com saúde. Certo. E eu desejo para você, então, um bom final de semana, um ótimo dia de trabalho e até a próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite, Moro, pelo nosso papo, foi muito bom e fico à disposição. Muito bem, perfeito. A doutora... A gente não vai dizer que é o Dia das Mães, mas brevemente vai acontecer. Brevemente, né? Brevemente. Deixamos quieto. Tem alguém ouvindo aí. Tem alguém ouvindo, deixa eu casar primeiro, né? Um abraço, bom Obrigada, dia. tchau, pessoal. Valeu, então. Falamos, então, com a uroginecologista, a doutora Nadine Feltrin Rossani, aqui no nosso Café com Notícias. Eu faço o intervalo comercial, volto já. Daqui a pouquinho também tem as ofertas do final de semana do Nicos Supermercados.